Oi pessoal, eu sou a Beatriz, esse é o vídeo 54 do cálculo modular. Nesse vídeo a gente quer falar sobre as regras de L'Hopital para limites indeterminados. Então, a gente está interessado aqui em calcular e usar a derivada para calcular alguns limites que a gente já sabe, porque são, por exemplo, do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, mas alguns limites talvez que a gente tivesse mais dificuldade, a gente vai fazer mais fácil. Alguns limites que a gente talvez não soubesse fazer, a gente pode fazer usando as regras de L'Hopital. Então, a ideia aqui, a gente vai começar com os limites do tipo infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Então, eu vou colocar aqui o resultado. Então, vamos ler juntos aqui o enunciado. Considera duas funções, f e g, deriváveis num certo intervalo aberto que contém o a, tal. Sendo que tanto a g nesse intervalo quanto a derivada da g nesse intervalo são diferentes de zero. Então, se o quociente f sobre g é um limite 0 sobre 0 ou um limite infinito sobre infinito, pode ser com mais ou com menos, tanto faz. Então, para calcular o limite do quociente f sobre g, eu posso calcular o limite do quociente f' sobre g', tá? Vejam bem. Eu não estou dizendo que a derivada do quociente é o quociente das derivadas. Estou dizendo que o limite do quociente é igual ao limite do quociente das derivadas. Tá? Isso para ajudar a gente a fazer limite, não é para ajudar a gente a derivar. A gente precisa saber derivar para fazer, tá? Também vale se o x estiver tendendo a pela direita ou pela esquerda, ou se estiver tendendo a mais ou menos infinito. Vai funcionar as regras de L'Hopital. Melhor jeito da gente entender como é que funciona é fazendo exemplo. Então, primeiro, quando eu me deparo com um limite que eu gostaria de usar as regras de L'Hopital, eu preciso, primeira coisa, verificar. Isso está nas hipóteses da regra, então, por hipótese, eu preciso ter um limite, até o momento, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Esse é 0 sobre 0, certo? Porque sendo de 0 é 0 e x, quando o x vai para 0, é 0. Então, esse aqui é um limite 0 sobre 0. Então, pelas regras de L'Hopital, eu posso escrever isso como limite, quando x tender a 0, da derivada do de cima sobre a derivada do de baixo. Isso que a regra de L'Hopital diz. Então, eu vou fazer o limite, quando x tende a 0, a derivada do seno é cosseno, e a derivada do x é 1. Então, agora, eu vou fazer o cosseno de 0, mas cosseno de 0 é 1. Então, simplesmente, o limite fundamental trigonométrico, direto aqui, eu tenho que ele vale 1, tá? Vou fazer um outro limite. O limite, quando x tende a 0, de 2 sobre x sobre a exponencial de x menos 1. O que acontece com esse limite? Quando x vai para 0, o 2x vai para 0, a exponencial vai para 1, menos 1 vai para 0. Então, esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Então, eu posso fazer L'Hopital. Aqui eu fiz L'Hopital. Então, eu posso fazer o limite quando x tende a 0 da derivada do de cima sobre a derivada do de baixo. Então, é o limite quando x tende a 0, a derivada do de cima é 2, a derivada do de baixo é só a exponencial de x, certo? Porque a de base a derivada é ela mesma. Mas aí, o que acontece? Quando o x vai para 0, embaixo eu tenho a exponencial de 0, que é 1. Então, isso vai dar 2, né? Porque a exponencial de 0 é 1. Tá? Então, fiz esse limite rapidamente, um limite do tipo 0 sobre 0. A gente já trabalhou com muitos limites 0 sobre 0 aqui nesse curso, né? Então, por exemplo, se eu tenho um limite quando x tende a 2 de x quadrado mais x menos 6 sobre x quadrado menos 3x mais 2, bem, se eu substituo, vai dar 4 mais 2, 6, menos 6, 0.
4 menos 6 mais 2, 0. Então, eu sei que em cima e embaixo tem que ser divisível por x menos 2. Mas agora, eu posso fazer direto usando o L'Hopital. E eu posso derivar o polinômio de cima e derivar o polinômio de baixo. Em geral, é mais fácil que dividir polinômio, né? Porque vai dar 2x mais 1 e embaixo vai dar 2x menos 3. E aí, agora, quando eu ponho 2 em cima e 2 embaixo, não dá mais 0, né? Eu tenho 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 2, 4 menos 3, 1. Então, esse limite dá 5, tá? Sem fazer divisão de polinômio. Tudo bem. Vamos fazer mais um aqui. Quatro. O limite, quando x tende a mais infinito, de ln de x sobre x. O que acontece com esse limite? Quando x vai para mais infinito, bem, x vai para mais infinito. E o logaritmo, quando x vai para mais infinito, ele vai para onde? Vamos pensar aqui, ó. Como que é o gráfico do ln? Ele é assim, né? Então, vai para mais infinito também. Então, o limite do tipo infinito sobre infinito. Então, pela regra de L'Hopital, eu também posso fazer a derivada da função de cima, que é ln de x, a derivada da ln de x, sobre a derivada do x. Então, isso vai dar o limite quando x vai para mais infinito, a derivada do ln de x é 1 sobre x, a derivada do x é 1, então isso vai dar o limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x, que a gente sabe que é 0, certo? Porque quando x está crescendo ilimitadamente, 1 sobre x se aproxima de 0, tá? Vamos fazer mais um. O limite, quando x tende a mais infinito, de exponencial de x menos 1 sobre x ao cubo mais 4x. O que acontece com esse limite? O polinômio, quando x vai para mais infinito, como eu tenho aqui o coeficiente é 1, né? Então, esse aqui vai para mais infinito também. E o de cima, a exponencial, quando x vai para mais infinito, ela vai para mais infinito. Então, esse é, de novo, um limite do tipo infinito sobre infinito. Então, eu posso usar a regra de L'Hopital. Então, posso fazer o limite, quando x vai para mais infinito, da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Então, isso aqui, o que vai acontecer? É o limite quando x vai para mais infinito, a derivada em cima é exponencial. A derivada embaixo é 3x ao quadrado mais 4. Agora, o que acontece com esse limite? Ele ainda é infinito sobre infinito. Então, eu vou usar L'Hopital de novo, porque eu ainda tenho infinito sobre infinito. Então, eu vou fazer o limite quando x vai para mais infinito, a derivada do de cima, vou fazer logo a derivada em exponencial de x, a derivada do de baixo, 6x. Aí, o que aconteceu com esse aqui? Ele ainda é um limite infinito sobre infinito. Então, eu vou novamente fazer a regra de L'Hopital. Ninguém diz que precisa fazer uma vez só. Posso ter que fazer várias vezes. Então, a derivada de cima, a exponencial de x. A derivada do de baixo, 6. Bem, agora não é mais infinito sobre infinito. Agora, em cima está indo para infinito, embaixo é um número. Então, para onde vai esse limite? Mais infinito. Certo? Então, esse limite aqui é mais infinito. Na verdade, significa simplesmente que a função exponencial cresce mais rápido do que esse polinômio, tá? Às vezes, pessoal, o uso da regra do L'Hopital não tá tão na nossa cara. Por exemplo, se eu tomar a função, o limite da função, quando x vai para mais infinito, da função x vezes seno de 1 sobre x, ela não é 0 sobre 0 nem infinito sobre infinito, ó, porque o x está indo para infinito. Então, 1 sobre x vai para 0, então isso vai para 0. Então, esse aqui tá indo para infinito, esse aqui tá indo para 0. O que a gente vai fazer com isso, né? Porque
Bem, o que é 0 vezes infinito? Eu não posso fazer essa conta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar enxergar de um jeito que eu possa usar a regra de L'Hopital. Então, em vez de escrever x vezes seno de 1 sobre x, eu vou escrever seno de 1 sobre x sob 1 sobre x. Essas são as mesmas coisas, porque agora esse está indo para zero e o de baixo também. Agora ele é do tipo 0 sobre 0. Se ele é do tipo 0 sobre 0, agora eu posso fazer a regra de L'Hopital. Então, aqui eu vou usar L'Hopital. Eu vou fazer a derivada do de cima sobre a derivada do de baixo. Só que a derivada do de cima é uma regra da cadeia, né? A derivada do seno, com 1 sobre x aqui, vezes a derivada do 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado. Embaixo, a derivada do 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado. E aí, eu posso cancelar, claro, menos 1 sobre x quadrado em cima e embaixo, eu vou ter o limite, quando x tende a mais infinito, do cosseno de 1 sobre x. Só que quando o x vai para mais infinito, o cosseno de 1 sobre x vai para zero, então isso é o cosseno de zero, que é 1. Certo? Então, eu precisei dar uma arrumadinha para encontrar um limite que estava dentro das condições da regra de L'Hopital. Certo? Bem, as regras de L'Hopital também podem ser úteis para a gente calcular limite do tipo 1 elevado a mais infinito e infinito elevado a zero também. Por exemplo, digamos que eu quero calcular o limite, vou fazer aqui um último exemplo. Digamos que eu quero calcular o limite quando x tende a mais infinito de x sobre x menos 1 elevado a x. Então, quando x vai para mais infinito, dentro do parêntese está indo para 1. E aí aqui está indo para infinito. Então, esse é um limite do tipo 1 elevado a infinito. A gente sempre fala, 1 elevado a qualquer coisa é 1, mas é 1 elevado a qualquer número, né? Infinito não é número. Então, esse é um limite que a gente pode fazer usando o limite exponencial fundamental. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente também pode fazer usando a regra de L'Hopital. A gente vai precisar lembrar o seguinte, a gente vai precisar lembrar que quando, por exemplo, quando eu faço a exponencial do logaritmo natural de um y, isso é o próprio y, porque a exponencial e o logaritmo são funções inversas uma da outra. Então, se no lugar do y eu colocasse essa função esquisita aqui que eu estou fazendo, se eu fizer a exponencial do logaritmo natural disso tudo aqui, x sobre x menos 1 elevado a x, isso dá a função que eu quero, que é x sobre x menos 1 elevado a x. Mas, por outro lado, isso daqui, pelas propriedades do logaritmo, eu posso escrever como a exponencial de x vezes ln de x sobre x menos 1. E aí, como essas coisas são iguais aqui, o limite desse aqui, quando x vai para infinito, é igual ao limite desse. Só que como a exponencial é uma função contínua, eu vou ter que o limite que eu quero calcular, que é o limite quando x vai para mais infinito, de x sobre x menos 1 elevado a x, como a exponencial é contínua, ele é a exponencial do limite quando x vai para mais infinito, de x vezes o logaritmo natural de x sobre x menos 1. E aí, então, em vez de calcular esse limite aqui, eu vou calcular esse... Eu vou calcular esse aqui e depois vou tomar a exponencial dele para ser o resultado que eu quero, certo? Então, vou calcular... Por que isso é melhor? Assim, porque esse limite aqui, vamos olhar para ele, ó. Então, para eu calcular o limite quando x vai para mais infinito, de x vezes o ln de x sobre x menos 1, para eu calcular esse limite aqui,
eu posso escrever ele parecido com aquele exemplo anterior. Porque aqui eu tenho x vai para mais infinito, e aqui vai para 1, e o ln de 1 é 0. Então, eu tenho um do tipo mais infinito vezes 0, que nem o exemplo anterior. Então, em vez de escrever assim, eu vou escrever como limite, quando x vai para mais infinito, do ln desse quociente sobre 1 sobre x. Agora, eu tenho um limite do tipo 0 sobre 0. E se ele é um limite do tipo 0 sobre 0, eu posso resolvê-lo usando L'Hopital. Então, ele vai ser o limite da derivada do que está no numerador sobre a derivada do que está no denominador. A derivada do que está no numerador é uma regra da cadeia. Eu vou derivar o ln, que a derivada é 1 sobre x, só que eu vou colocar esse negócio no lugar do x. Então, na verdade, vai dar x menos 1 sobre x. Vezes a derivada desse daqui. A derivada desse é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. E embaixo a derivada do 1 sobre x, que é, tá? Esse aqui, então, só fazendo uma observação, esse aqui saiu da onde? Eu estava fazendo a derivada do ln de x sobre x menos 1. Só que a derivada do ln de x é 1 sobre x. Só que no lugar do x, eu vou botar x sobre x menos 1. E aí eu inverto, tá? E aí a derivada desse pedaço, esse aqui é a derivada desse aqui. Então, vezes a derivada de x sobre x menos 1. Vezes a derivada disso, tá? Bem, então vamos voltar aqui para o limite, para o azul, né? Então, eu vou ter o limite, quando o x vai para mais infinito, vou dar uma arrumadinha aqui, né? Porque aqui, ó, x vai embora com esse x, fica menos 1 aqui, dá para cortar um aqui embaixo, então fica menos x, menos 1 sobre x vezes x menos 1. E isso sobre menos 1 sobre x quadrado. Agora, eu vou novamente arrumar. Isso vai ficar o limite, quando o x vai para mais infinito, de x quadrado sobre x vezes x menos 1. Aí, eu posso cortar aqui um x que está em cima com um x de baixo. Então, eu vou ter o limite, quando o x vai para mais infinito, de x sobre x menos 1. Agora, eu tenho, bem, um limite infinito sobre infinito até, né? Mas eu já sei que esse limite aqui vai dar 1, mas tudo bem. Se eu quiser, eu posso até usar o L'Hopital de novo. Eu vou ter o limite, quando o x vai para mais infinito, de derivado de cima sobre derivado de baixo. Então, vai dar 1, certo? Então, recapitulando o que a gente estava fazendo. A gente quer fazer esse limite, quando o x vai para mais infinito, de x sobre x menos 1 elevado a x. Então, isso é um limite do tipo 1 elevado a mais infinito, que é uma indeterminação. O que eu vou usar é o fato de que a exponencial do ln de um número volta no número. Então, a exponencial do ln dessa coisa aqui é a coisa. Só que a exponencial do ln dessa coisa, eu posso botar o x para fora. Eu posso botar esse x aqui para fora. Então, vai dar exponencial de x, ln de x. A vantagem é que, então, o limite disso daqui é a exponencial desse limite, que é um produto um pouco mais amigável do que o tipo de exponencial que eu tinha antes. Então, o que eu vou fazer é calcular esse limite e tomar a exponencial disso para ser o meu resultado. Então, tá. Então, repassando o que a gente fez, vou apagar esse verde aqui para não confundir a gente.
repassando aqui o que a gente fez, então eu quero calcular esse limite. Esse limite é um limite do tipo infinito vezes zero. Então, ele é igual ao exemplo anterior que a gente fez, infinito vezes zero. O que eu vou fazer é passar esse x pro denominador, porque agora eu tenho um limite do tipo zero sobre zero, e aí eu posso usar L'Hopital. Então, eu vou fazer o limite, quando o x tende a mais infinito, da derivada do de cima, que é uma regra da cadeia. Então, eu derivo ln, que é 1 sobre x, só que no lugar do x eu ponho x sobre x mais 1, então vai dar isso daqui, vezes a derivada do x sobre x mais 1, que dá isso daqui. Então, e embaixo a derivada do 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado. Aí eu vou arrumar ele e no fim, então, arrumando, eu chego no limite quando x tende a mais infinito de x sobre x menos 1, que usando o L'Hopital de novo é 1. Mas então, lembrando que o limite que a gente queria é o limite quando x tende a mais infinito de x sobre x menos 1 elevado a x, e a gente viu que isso é a exponencial do limite que x tendendo a mais infinito de x vezes ln de x sobre x menos 1. E esse limite a gente acabou de calcular, ele deu 1. Então, o limite que a gente estava procurando vai dar E. Certo? Eu sei que esse foi bem mais complicado que os outros exemplos, mas é para vocês verem um uso de L'Hopital diferente. Então, vamos fazer exercício para a gente treinar, tá? Não esqueçam nunca de olhar, antes de sair derivando em cima, embaixo, sair derivando qualquer coisa que vocês queiram derivar, não esqueçam de olhar se é um limite que você pode usar L'Hopital, se é zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, até os exercícios.